Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, muito bem-vinda a uma entrevista que pode mudar o seu ponto de vista sobre depressão, especialmente na gestação. É um privilégio poder dividir com vocês o tempo da doutora Camila Magalhães. A gente vai falar sobre um assunto que é muito polêmico, mas que é muito necessário. Digo isso, estou com 33 semanas e vivi períodos de muita confusão, tristeza, confusão. Poxa, mas será que isso é depressão ou não? No início da minha gestação, até que eu tive as orientações corretas. E você sabe que eu sou do time que o melhor remédio é a informação correta, não é? Então, se você tiver alguma dúvida, já faço um convite para enviar a sua questão aqui na nossa caixinha de perguntas, porque assim eu não corro o risco de deixar o seu comentário passar. E eu e a doutora Camila queremos falar justamente aquilo que vocês precisam saber. Então, enviem suas dúvidas e enquanto a doutora Camila entra, encaminhe essa live para alguém que vocês saibam que está grávida, está pensando em engravidar, porque é um assunto que interessa, sim, a toda a sociedade. Doutora Camila Magalhães, ela é médica psiquiátrica, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, é colunista da Rádio Jovem Pan e também cofundadora da Caliandra. É uma profissional fantástica e eu tenho certeza que esses nossos próximos 50 minutos serão muito importantes para esclarecer muitas dúvidas. A tristeza, depressão na gestação, será que é ilusão? Será que as mulheres também entram em depressão na gestação, doutora Camila? Boa noite. Boa noite, Isabela. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Que alegria poder compartilhar esse tempo contigo, em que você está abrindo mão de estar com seus filhos, com sua família, Sim. para estar aqui comigo, junto com quem, né, está pronto para receber essas mensagens. Obrigada, Isa. Gostei de ter sido convidada para falar sobre esse tema e nesse momento que você está promovendo essas lives para as mulheres gestantes, tentantes, enfim, e num tema que sempre me perguntam minhas pacientes quando elas vão engravidar. É um tema recorrente no consultório. Então, obrigada pelo convite e sempre é bom estar com você. Muito obrigada, querida. Vou deixar por enquanto os comentários, mas já já eu vou tirar para que a gente possa também te ver. Doutora Camila é uma das mais lindas, uma das mulheres mais lindas que eu conheço. Doce, gentil, experiente, inteligente e linda. Vou deixar os comentários por enquanto, mas já já eu tiro, tá? Doutora Camila, depressão na gestação é uma ilusão ou não? A mulher ela pode desenvolver depressão na gestação, mesmo não tendo histórico de depressão antes? Então, não é uma ilusão. A depressão na gestação é uma realidade para. No mundo, a gente fala 7% das mulheres, mas nos países em desenvolvimento e países, vamos dizer, de baixo e médio income, são países que essas taxas são maiores ainda do que 7%. E é interessante porque eu comento com as pacientes que apenas 15% delas tratam para depressão na gestação. Então, apesar de ser um diagnóstico que acontece, no passado se dizia, puxa, a gestação é um estado de graça, tudo se cura, as mulheres elas assim, ficam bem, tem muita alegria numa gestação, mas pode ter muito estresse também. E algumas mulheres que já eram predispostas a serem deprimidas podem sim desencadear um episódio depressivo no período da gravidez. E a gente pode falar um pouquinho dos fatores de risco depois. Hum, com certeza. Então, eu vou só repetir essa informação que é muito importante. Tem muita alegria na gestação, mas também tem muitos momentos de estresse. Uma Uhum. coisa que é interessante, né, Camila, porque a mulher, quando ela engravida, o mundo dela continua e ela está grávida. Então, tudo aqui, todas aquelas circunstâncias, aqueles eventos que estavam acontecendo, eles continuam. Sim. Ela tem que lidar com tudo isso junto. Uhum. É verdade. Você quer perguntar? Não, Desculpa. eu vou trazer esse ponto porque, como você disse, quando a mulher engravida, é como se ela não tivesse o direito de ficar triste. Uhum. Sim. É bem importante isso que você está falando, porque
é um momento muito complexo para a mulher. E por muitos anos, o discurso sobre a maternidade era um discurso que glamourizava o momento feminino, o momento nobre da mulher e que, de fato, eu achei muito mágico, assim, quando eu fiquei grávida. Eu não acreditava naquele processo, naquele poder do corpo formar um bebê, um ser. E é compreensível, sim, também que a gente pudesse interpretar esse estado da mulher em que ela vivencia novas emoções e que são possíveis por passar por aquele processo longo de 9 meses e tal. Mas sempre quando se passou a estudar os fenômenos emocionais das mulheres durante a gravidez, viu-se que é exatamente isso que você está falando. A primeira gestação, muitas vezes as mulheres tinham que elaborar os seus medos, a maternidade, como eu vou ser, quais, como a autoestima dela em relação ao cuidar de si, cuidar do que já cuidava antes, cuidar de um ser que vai chegar. Quer dizer, há um preparo emocional muito forte para essa função materna, né? Independente do par, da função materna, daquilo que a mulher é fisicamente estimulada a pensar e a sentir no momento que ela está grávida. Na pandemia, nós tivemos um desafio a mais, né? A gente teve um desafio de medos. Só mais um. Só mais um, né? Quer dizer, então as mulheres grávidas, elas tiveram que pensar, nossa, então eu vou viver isso, vou trazer um ser para a vida num momento complexo. Mas isso está sendo visto com muita beleza também, porque a pandemia ela vem e ela passa. E essa geração, ela vem numa geração que vai exigir dela reflexões mais profundas também, para esses jovens que vão vir e que vão considerar que mundo eles chegam, que mundo eles querem contribuir. Então, tem muitos pensamentos quando se engravida, mas quando gera alguém, e para a geração que efetivamente vem dessa gravidez, né? Mas você tem toda a razão. É um momento que se glamourizou muito, há muitas mulheres que, inclusive, não referem sintomas porque elas têm medo de serem estigmatizadas. Como? Ah, você está falando isso, você não está curtindo sua gravidez. Porque tem as premissas sociais de que você está grávida, é um estado de graça, é um estado de alegria, é uma vida. Sim, a mulher sabe disso. Mas isso vem junto com uma série de cobranças, de emoções, de medos. Eu vou dar conta, não vou dar conta? Como é que eu tô com o meu par? Como é que eu lido com a minha vida? E eu? Onde eu vou ficar quando chegar o meu bebê? Então, tudo isso é muito válido. E quem se impede de pensar nisso, muitas vezes adoece até, né? Perfeito. Já já, doutora, eu vou querer saber sobre remédios, né? Porque quando eu entrei com antidepressivo, eu ouvi comentários de pessoas que eu gosto muito, que era um absurdo, né? E eu falei, poxa, mas se para o bebê ficar bem, a mãe precisa estar bem, e se um remédio não interfere no bebê, por que não? Então, já já a gente fala sobre essa história do preconceito em torno do remédio. Queria saber, doutora Camila, quais são os fatores de risco para uma gestante desenvolver a depressão? Tá. Bom, isso é bem importante, porque assim, então primeiro vamos falar do panorama da mulher que deprime na sociedade, né? A mulher tem algumas características específicas que o homem não tem, que é a parte hormonal, o papel social dela, a hereditariedade, que faz com que a mulher hoje no Brasil tenha 2 vezes mais chance de ter depressão do que os homens. E o A mulher, ápice, mulher em geral. Isso é estudo nacional, estudo na região metropolitana. A mulher brasileira deprime 2 vezes mais do que o homem. Além disso, a idade ápice dos episódios depressivos é o período gestacional feminino. Então, 50% das mulheres elas vão desencadear um episódio depressivo a partir dos 24 anos de idade. E aí, depois, isso vai havendo um certo incremento até os 35.
Uma outra questão importante, então, que já predispõe esse pré-parto, né, é que as mulheres, quando elas têm um episódio depressivo, ele dura em média 5 anos. Hum, Isso é bastante estudado, esse é um dado que do São Paulo Megacity, do lado do nosso núcleo de epidemiologia psiquiátrica da USP, isso compõe um consórcio internacional da Organização Mundial de Saúde que usou o mesmo instrumento em todos os 27 países. Então, ela já tem um episódio arrastado. E a mulher mais vulnerável é aquela mulher que ela pode ter tido antes na vida um episódio depressivo, como você está perguntando, e para ela desencadear na gravidez? Primeiro que então ela já está mais vulnerável socialmente como um todo. Depois ela tem esse episódio duradouro. Segundo, que aí ela entra numa... Como metade dessas mulheres tem um episódio de ansiedade na vida, e não é sintoma de ansiedade, é um transtorno de ansiedade comórbido. Quando ela está grávida, aumenta uma desordem positiva hormonal, mas é uma demanda do corpo muito grande. Exigências, a chance dela vivenciar uma série de angústias nesse momento, como a gente falou da gravidez. Então, aumenta, vai ser fator de risco. Claro que tem outros, por exemplo, riscos importantíssimos para depressões graves são a mulher não querer a gestação, foi um acidente, ou ela tem um relacionamento extremamente difícil, isso foi vindo de algo difícil do relacionamento. Uma mulher que teve episódios depressivos muito graves na vida e não tratados. Ela ter tido uma depressão pós-parto, ou ela ter tido um episódio que chamou atenção, que trouxe alguma incapacitação para ela na vida. Então, ela até tratou, mas ela fica mais vulnerável na gravidez a ter um novo episódio. Se teve depressão pós-parto, então a chance aumenta muito. Então, como fatores de risco, basicamente são esses, assim, são esses fatores mais importantes. tá, então se eu entendi, os fatores de risco são para aquelas mulheres que ou já viveram episódios de depressão e não trataram, ou viveram e trataram. Uhum. E subtrataram, aumenta a chance. Exato, e estão em uma situação vulnerável. Sim. Porque a gestação pode estar indo muito bem e mesmo assim ter depressão. Mulheres com comorbidade de ansiedade Tá. e passando por estresse. Essas mulheres, elas estão mais... Aumenta a chance, pelos estudos, delas virem a ter uma depressão pós-parto. Não que elas sejam identificadas. Eu vi que as pessoas mandaram uma pergunta que... Por que então não identifica? Por que o médico não identifica? Por que a mulher não identifica? Acho que mandaram na minha caixa lá. Porque ela apresenta sintomas na gravidez, primeiro, muito semelhantes a uma depressão, e aquilo confunde, às vezes, a mulher e o médico. Como, por exemplo, muitas mulheres na gravidez falam, eu fico sem energia, eu fico para baixo, eu fico desanimada, eu fico mais estressada, eu fico sem libido e o meu sono fica ruim. Aí o médico, isso é a médica ou o médico, isso aí é sintoma da gravidez. Ou as mães, ou as pessoas, elas querem normalizar. E a pessoa tá lá começando a ter angústia, sofrimento com aquilo, tristeza, de fato. Porque assim, Isa, ela tava se sentindo de um jeito e ela começa a mudar o padrão que ela estava anteriormente e o padrão de tristeza e falta de energia se instala. Não é que assim, é normal na gravidez, sim, altos e baixos, questionamentos, hora eu tô super triste, chora, fica sensível, o sono fica uma porcaria, tem hora. Tudo bem, mas não é isso que a gente tá falando. Ela tá ali, apática, meio se forçando, tá achando interessante a gravidez? Não sei como vai ser. Não, normal. Então ela começa a normalizar, começa a dormir mal, aquilo começa a trazer um desânimo. Esse desânimo fica importante, interfere no sono, interfere na libido, interfere no desejo de fazer as coisas que ela fazia antes. O comer, para umas começa a nem comer. Come igual passarinho, assim. Aí outras passam a comer muito porque estão
tão desanimadas, e umas pensam até, acho que eu não... Aí tem uma coisa específica da gravidez, que é o seguinte, na gravidez, o sintoma depressivo às vezes vem um pouquinho diferente, ele vem com a pessoa se perguntando, eu acho que ela fica ansiosa demais com o bebê, é um sintoma que os artigos mostram, assim, tá deprimida, mas ela fica com uma baixa autoestima em relação à maternidade. Eu não sei se eu vou dar conta, se você é uma boa mãe. Você reassegura para ela, você fala, calma, você vai ter o teu processo, cada um tem o seu, não tem padrão, não é como sua mãe foi, como sua amiga foi, é o seu processo. A pessoa não tem escuta para isso. Que é o que a gente chama de resposta ao reasseguramento. Quer dizer, ela fica assim, nada do que ela ouve muda a sua percepção de baixa autoestima. Tem uma coisa que assim, tem mulheres deprimidas grávidas que fumam mais, bebem mais, porque elas não conseguem falar, já tá tão difícil, eu vou beber um pouco, e aí acaba aumentando um pouco. Aí pode ter pensamentos mais importantes de ideação de morte, que a vida não vale a pena, para casos mais graves também. Mas não é, às vezes não aparece com aquele sintoma clássico da depressão, mas um pensamento ruminativo de que não tá sendo legal, não vou dar conta. Ou será que o nenê tá bem? Fica fazendo muito exame, muito teste. Não, eu não tenho. Fica insegura em relação à evolução da gravidez. E isso é importante falar, porque às vezes isso, junto com aqueles outros sintomas, é uma depressão. Não é normal. Não é assim, é normal as flutuações, e não persistentemente, semanas, a pessoa se sentindo dessa maneira. A frequência, então, é muito importante, Camila, desses sintomas? Muito importante. Tá, então, gente, flutuação é diferente de persistência. Né? Essa tristeza, esse mal-estar, se ele for persistente, ele pode estar indicando, então, sim, um quadro depressivo. Agora, Camila, tem aqui uma pergunta que eu vou trazer a Daiane. Depressão pós-parto, quando tudo foi planejado e sem as predisposições que falou, como pode ter ocorrido? Tá bom. É que o que acontece? Tem gente que ela tem a predisposição, ela é sempre existente nas pessoas que desencadeiam depressão. Então, assim, não existe alguém que desencadeia depressão que não tem uma predisposição genética. Mas existe o fator que a gente chama de ambiental, né? O gene, ele interage com o ambiente, ou seja, você pode ter a predisposição, mas as condições que você vivencia aquele momento, elas são para você muito favoráveis, muito interessantes e tudo mais. Se ela não tiver nenhuma comorbidade, por exemplo, um diabetes, um uso de algum medicamento que leve a uma depressão, algum evento vital que a deixou muito para baixo, enfim, qualquer evento que justifique, ela pode sim desencadear naquele momento de vida onde, para muitas mulheres, a gestação em si e o que vai acontecer com a vida dela, os medos, né? Que hoje em dia, eu estava fazendo uma live outro dia com quase 500 mulheres e elas estavam falando assim, como que eu concilio o trabalho com o filho, com não sei o quê? Na verdade, a mulher sempre trabalhou. A mulher trabalhava no campo, a mulher trabalhava em casa, a mulher trabalhava como escrava, ela sempre trabalhou na história. E ela sempre deu um jeito, sabe? Porque o período de vida que aquela criança tem para ela, que demande a mãe muito tempo, é um período que, inclusive, passa assim. Ele é maravilhoso e a mulher tem que se dar esse tempo, inclusive, porque ele é muito breve. E a mulher sempre teve apoio da sua aldeia, dos seus próximos, do seu vizinho, dos seus pares, do seu par. Ou ela sozinha, quando não tem, ela divide o seu tempo, porque aquilo tem um instinto de cuidado, de preservação muito forte que recorre a mulher a lançar a mão. Então, assim, ela sempre teve. Agora, pode acontecer por isso, porque de repente são múltiplos fatores que desencadeiam. Se não for uma situação clínica de base, um momento de vida que está levando a uma preocupação inconsciente
muito forte com aquele, ou ela não vivencia um bom momento impar, ou ela não tem, os estudos também mostram isso, rede de suporte social. Tem mulher que não tem. Então ela deprime, porque ela se sente sozinha para dar conta dessa atividade, dessa incumbência, dessa responsabilidade que é a maternidade. Então, é obviamente um fator de risco e pode acontecer com determinadas mulheres durante a gestação. Mesmo querendo. Doutor, antes de continuar, deixa eu só justificar a presença de Marty McFly aqui. Já vai ser pior. Ele já passou aqui na frente, eu já tirei, agora ele foi aqui atrás, é um exibido. Tá? Tudo bem. Ele não vai causar nenhum problema para nós. Não, vai ser pior. A nossa live. Deixa eu ver aqui. Para você que está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Camila Magalhães. Ela é médica psiquiatra, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, colunista da Rádio Jovem Pan, cofundadora da Caliandra e uma das médicas mais carinhosas que eu conheci nesses últimos anos. Minha eterna gratidão, Camila, pela sua forma de me tratar, de conduzir, né, todas as minhas transformações. E quero compartilhar aqui só um episódio para a gente poder continuar, que quando a gente fala da nossa dor, outras pessoas também se reconhecem nela. Quando você fala que a predisposição para a mulher ter depressão, e nós estamos falando ainda da depressão agora durante a gestação, já a gente fala do parto. Eu mesmo com todos os conhecimentos sobre depressão, eu neguei. Né? Eu falei para você, eu falei, não, Camila, não é normal? Né? Então foi como você disse, a gente tende a normalizar coisas que podem ser muito nocivas, não só para a mãe, mas para o bebê também. Né? Sim. Assim como eu resisti, muitas mulheres também resistem à ideia. Mas a hora que você deixa de lado o preconceito, a coisa muda. Né? Então, você me recomendou uma medicação, eu confirmei com o obstetra e ele disse, não, Isabela, não vai fazer mal para o bebê. Então, a pergunta é, por que eu vou deixar de tomar uma medicação que vai me ajudar a viver esse período? Por quê? Então, eu posso dizer que a minha gestação, ela foi totalmente dividida antes da medicação e depois da medicação. E sou eternamente grata a você, porque eu continuo tendo as oscilações, mas elas são pequenas e eu estou encarando as coisas do tamanho que elas são. Sem a lente da depressão, né, dessa confusão que a gestante leva, deixando tudo muito pesado, muito triste. E é claro que o bebê vai sentir. Então, queria que você trouxesse só a história da medicação, por que ainda resistem à ideia? Alguma coisa já deu de errado no passado? Então, vamos lá. Primeiro que, assim, a gente faz de tudo para que a gente faça um excelente diagnóstico se a mulher realmente está com depressão ou não, se ela se encaixa nos fatores de risco, se você conhece sua paciente, todo o histórico dela, se você tem esse domínio de como era o comportamento dela, como passa a ser. Porque, obviamente, que a gente prefere uma gestação isenta de fármacos. Né? Eu, por exemplo, eu tive diabetes gestacional e eu dizia pra mim, eu resisti, porque eu falava, não, mas peraí, eu sou magra, eu tô fazendo maior regime, eu só engordei 7 quilos, eu cheguei com 8 quilos no último mês da gravidez. Ela falou, Camila, você foi mãe mais velha, tem os fatores de risco que os estudos mostram e você tem uma diabetes específica para mulheres que têm uma forte hereditariedade. De fato, eu tenho na minha família histórico de diabetes em muitas mulheres. E realmente você não se encaixa naquele padrão que a gente cuida. Muitas vezes está acima do peso, descompensou, está com uma alimentação descompensada. Mas você não controla. Você apresentou até antes, logo no primeiro trimestre, o que não é uma coisa... e ela é acadêmica e tal. E eu entendo a minha resistência, porque eu pensava, eu tô fazendo de tudo para controlar os fatores de risco. Tô fazendo exercício, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e não tá controlando. Aí eu ficava frustrada, que eu tinha que tomar a insulina, né? Eu tinha que tomar a insulina durante a gravidez e tal. Aí, eu como psiquiatra, eu diria assim,
um bom médico, ele tem que tomar cuidado para usar o remédio só quando necessário e fazer um diagnóstico preciso desse balanço que você traz dos riscos. E é público isso, que você tem um livro show que mostra isso, como que você lida com as questões, você adentrou muito na questão da saúde mental, porque você vivenciou na pele, inclusive você é essa que eu fiquei atenta, porque a pessoa que mais luta, que deixa, que é essa, que é resiliente, fica mais resistente ainda para falar, não, mas espera aí, como que eu tô sentindo alguma coisa? Como eu tô para baixo, como realmente isso está tomando conta de mim. Então, assim, eu gosto do questionamento, eu não acho que é uma negação. A mulher, ela tem por princípio se cuidar na gestação, para não precisar fazer uso de nenhum medicamento. Isso por quê? Porque no passado, quando os medicamentos eram lançados, então antes vieram os tricíclicos, esses podiam dar um evento no coraçãozinho do bebê, ou seja, uma comunicação interatrial, alguns efeitos congênitos nesse sentido mais cardíaco. Aí foi avançando a medicina e viu-se que os seguros eram os inibidores de recaptação de serotonina, mas nem todos. Então, até você ter uma gama enorme, uma amostra gigante de pacientes, mostrando uma série de coisas que a gente conhece hoje, ou seja, que você pode usar, que não é para usar subdose, é para usar a dose que aquela mulher precisa, que no passado os médicos diziam para tirar no terceiro trimestre, para não ter o perigo do nenê ter uma síndrome de retirada, que a gente fala, ou seja, quando nasce ficar irritadíssimo por conta do medicamento. Hoje já se sabe, e felizmente a maior parte das mulheres que têm sintomas moderados, elas com doses baixas, elas controlam, que diminui muito qualquer risco. Hoje já se sabe que o evento cardíaco é semelhante para a mulher que trata e não trata. Que na balança, obviamente que todo uso de medicamento não é isento de riscos, obviamente, mas você pondera o histórico da mulher. Você pondera assim, se ela já teve uma depressão, por quê? Porque se ela não tratar e ela se mantiver depressiva durante a gestação, existem respostas no nenê, como o nenê nascer de baixo, prematuro, com baixo peso. É bastante comum, então ela não trata. E aí o nenê vem irritadiço, um mês de irritabilidade pós-nascimento, ou com bastante prejuízo no sono. Então tem estudos que foram mostrando que assim era melhor, de fato, a mãe que tem um quadro e que as pessoas às vezes têm dificuldade, infelizmente ainda, de entender a depressão como algo que tem o seu componente, sim, biológico, né? Tem a questão genética, tem a questão ambiental, tem um componente biológico que é importante você corrigir, né? Sintomas por uma depressão aí de substâncias que são importantes para manter o humor, para deixar a mulher bem. Então, obviamente que esse diagnóstico tem que ser feito dessa forma, longitudinal, entender pelo que as pessoas passaram, se elas tiveram um episódio, se o corpo ficou cansado, fadigado por um bom tempo na vida, e ela desencadeou um quadro de ansiedade, e aí você fica de olho na gestação, né? Então, quando você conhece a sua paciente, aí você fala, então o corpo, ele é tão demandado durante a gestação que aumenta, por todos esses fatores que eu falei, a chance da pessoa ter um episódio depressivo. Se ela já teve um anterior ou dois, enfim, histórico de vida, família e tudo mais, como eu disse. Uau! 7h05, tem muitas mulheres entrando agora. Eu costumo fazer a live, sabe, Cami, às 7 da noite. Então eu vi que agora já começou a aumentar aqui o número, né, de pessoas que estão conosco. Eu quero agradecer então a sua chegada, agradecer seu tempo, a sua confiança. Estou conversando com a doutora Camila Magalhães, psiquiatra, uma grande conhecedora no assunto da depressão na gestação. Ela já disse para nós no início que não é ilusão e que sim, existem recursos para a mulher viver o período da gestação sem tanto estresse, porque já é um estresse normal.
né? Uhum. Você falou, Camila, então, fatores de predisposição. Se a mulher já teve alguma depressão antes, tratada ou não, depende também da questão genética, depende do ambiente, né? Como vê a pergunta muito sincera aqui da Daiane, né? A depressão pós-parto, mesmo querendo tanto. Então, esse é o grande dilema da mulher, né? Para ela Uhum. identificar a depressão. Como eu quero tanto e mesmo assim ainda estou tendo episódios persistentes de tristeza, porque é uma questão química. É que a depressão pós-parto, voltando um pouco na questão da Daiane, né? A depressão pós-parto, ela tem uma. São dois momentos. Tem o blues puerperal, que é Nos natural, né? Que é o momento em que as mulheres naturalmente têm uma baixa forte daqueles hormônios que ela estava necessitando para segurar o bebê, para manter a gravidez. O corpo passa por uma mudança abrupta durante o parto e depois ela se prepara ali para os cuidados do bebê e ela para a amamentação, para os desafios da amamentação. E o fato de querer tanto compete ali com uma série de questões que ela passa a assumir. Né? Ela passa a assumir os medos. Ai, mas eu, por exemplo, quando eu tinha certeza, né, que eu ia ter parto normal e que eu ia amamentar. O parto normal eu tive, e aí eu tive a maior tristeza, porque eu conseguia amamentar, mas eu fiquei 2 meses penando. Penando para conseguir amamentar, mas foi um inferno, e aquilo não foi agradável, me deu muita tristeza. Eu nem questionava o querer, eu queria muito o meu bebê, mas eu sofria muito, eu chorava muito, porque doía muito, sangrava, aquela coisa que só a mãe sabe o perrengue que ela fica ali até ela se entender e ela conhecer o bebê conhecê-la. É muita informação, são muitas demandas, são muitas cobranças sociais. É você e mais um ser no meio daquele casal e o bebê ele chega assim e faz assim com o casal, sabe? Ele fala: peraí, agora sou eu que cheguei aqui, vocês, por favor, olhem para mim, não olhem para vocês. E a gente tem que a gente se dá conta que às vezes a gente se prepara para a gestação, mas não se prepara para o que está por vir. Porque não é fácil, por exemplo, a amamentação, que é um tabu, que a gente só via foto, aquelas fotos em hospital, da mãe olhando o nenê. Eu ligava para uma amiga minha médica e falava para ela: é brincadeira aquilo, né? Não pode ser sério. Porque dói muito e tal. Ela falou: persiste, vamos lá, eu vou mandar uma pessoa especialista para te ajudar, uma enfermeira e tal. E aí parece que no segundo mês mudou uma chave e eu consegui amamentar. Mas e tudo bem. Hoje aí eu entendi as minhas pacientes. Eu queria tanto e tentava de um jeito. Tem sim uma porcentagem de mulheres que não conseguem isso, que não conseguem aquilo, e as pessoas não respeitam, né? Porque elas é isso, não é só o pré-parto, a gravidez, mas o pós-parto é glamorizado. E a Uhum. mulher ela está inteiramente tomada com todas aquelas funções sem sono, sem conseguir se regenerar, e aí ela se vê com uma questão com o tempo para si, que naquele momento é totalmente secundário, mas para a gente é totalmente importante. Porque isso é para tudo, no casamento, você precisa do tempo para si, na família, com o filho, né? Quando as pessoas entendem, porque quando o bebê nasce, ele tem uma noção de que ele e a mãe ali são a mesma coisa. Aí, de repente, ele passa a ter uma percepção no espelho ali que, peraí, eu sou um e minha mãe é outro. Aí depois ele percebe que tem um terceiro, que é o par da mãe, né? Companheira, seja qual for a conformação do par. E aí é quando a gente se dá conta logo cedo de que a gente é um ser assim que depende bastante do outro, que precisa. E a mãe fica no conflito, porque nasce a maternidade, nasce a culpa. A minha analista dizia.
Porque eu falava, nossa, mas eu queria tanto deixar ele lá um pouquinho para eu fazer. E assim, o grande passeio, você vai na farmácia, você fala, nossa, é a retomada da liberdade, né? Que a gente se sente roubada quando o nenê nasce. E tudo isso não é falado, assim, por muitos anos não foi discutido e hoje em dia é discutido. É discutido com as mães o que elas passam, a dor no corpo, a amamentação, a pega do bebê, o quando vem aquela febre que o leite, que a gente fala, né, que é da pojadura, que o leite desce. Então, aí você fica no banho ali sozinha, assim, pensando, quem vai vir aqui cuidar de mim, né? Então, aquelas noites mal dormidas, isso tudo é normal, só que também, aí para ela que perguntou, aumenta a chance de mulheres que subtrataram durante a gestação ou que tiveram um episódio na vida terem depressão pós-parto. E eu tive pacientes que, Camila, eu não vou tomar remédio, não vou, eu tomo, eu me arrasto, eu quero muito esse nenê, você sabe quantas inseminações eu fiz e não sei o quê, é tudo que eu quero nessa vida. Chega lá no consultório, assim, aos prantos e tá meses daquele jeito porque não tratou. Então, uma coisa é o blues, 15 dias ali, 2 semanas, outra coisa é aquilo persistir. E se persistir, tem que persistir de verdade, porque tudo isso que eu falei é normal. Todas essas questões, as questões com o bebê, o tempo para você, o vínculo que é construído, que calma, né? Essa coisa que também glamourizada, já olha para o bebê, já... sim, você, óbvio que você tem uma loucura ali, um amor e tudo mais, mas você está construindo uma relação. Sim, construindo uma relação. Camila, então existe a depressão durante a gestação, é uma coisa, e a depressão pós-parto, que Sim. não é a blusona. A blusona são os 15 dias de melancolia, porque imagina, Ex- foram 9 meses do corpo produzindo tudo para formar o bebê. Aí o nenê sai. É claro que aí Sim, o corpo, então, é esse momento do blusone. e tem uma coisa que também a gente da saúde mental gosta de que as mulheres se reparem, caso elas tenham, porque não é toda mulher que tem, mas esse blues puerperal, essa tristeza, essa emoção, a vontade de chorar, viva isso. Porque pela saúde mental, não quer dizer assim, nós vivemos sim uma sociedade que assim, é até tudo o que mostra para você, para o outro ver, é só alegria, né? Mas ali no íntimo da mulher, que ela está passando por tudo isso, ela vivencia essa emoção que vem, às vezes, com uma tristeza, com uma vontade de chorar. E se ela se permitir viver isso, sem achar que aquela tristeza vai ser arrebatadora a ponto de não querer a criança, isso são casos raríssimos de depressão pós-parto que vem com determinadas psicoses puerperais, que isso é uma outra coisa. Né? Então, até o fato dela dizer, não quer, me ajuda, alguém cuida aqui. Tem mulheres que estão tão deprimidas que elas precisam sim de ajuda. Né? Precisa do marido, precisa de uma ajudante, precisa da mãe, e tudo bem. Ela tem que ter leitura que ela não está dando conta, e tudo bem. Que as pessoas ajudam sim, isso é histórico. Tem uma parcela de mulher que precisa de ajuda e ela percebe que aquilo vai ajudando ela a se restabelecer. Viver aquela tristeza natural, eu digo tristeza, mas nem sempre é uma tristeza, é uma emoção. Às vezes bate uma preocupação, uma vontade de chorar, tudo emociona. Deixa vir, assim, deixa vir, porque aquilo conecta muito a mulher, a quem ela ama que está perto para auxiliar, ao bebê. Ela faz um par com o bebê, ela se emociona de pensar, sou eu, você aqui, o que eu faço? Muitas me falam, mas eu fico olhando de noite, falando, meu Deus, Solidão, né? vive isso, pode viver isso. Isso não quer dizer que você vai ficar deprimida, porque isso, inclusive, se não fosse algo natural, fisiológico, para que a gente pudesse ficar atenta, né? Eu lembro de tudo desses 15 dias, porque te dá uma, né? Você se emociona. Eu lembro das pessoas, eu lembro do que chegava na minha casa, de uma palavra que alguém me dizia, né? Uma grande amiga minha, que é psiquiatra também, ela falou, ela é bem mais velha, ela falou:
eu vou te falar uma coisa, dá muito trabalho, mas vai valer a pena cada minuto. E eu tava com o meu cabelo em pé, naquele momento, e ela falou aquilo com uma calma, né? De só depois que a gente consegue entender. Mas vale a pena, porque não tem outra coisa que você possa fazer senão se disponibilizar a estar ali para aquilo. Quem que está deprimido hoje em dia? Só para encerrar, que eu tô falando um monte. É que as mães se obrigam a isso que eu falei nessa live com Mãe de Mãe. Eu tô aqui, mas eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar. Quem tem filho tem que estar ali para o filho. Nem para o marido, nem para mulher, nem para. Ali é aquilo mesmo. Essa conexão ela existe porque o teu olhar está sendo solicitado para aquele momento. Então as pessoas entendem e elas começam a vir e fazer aí sim um arranjo mútuo de ajuda e coisa e tal, mas ela está ali para aquilo. Ela não está ali para manter o que ela tem que fazer no trabalho, uma resposta, um post, um e-mail, um telefonema, nem atender telefone, nem nada. O tempo dela está para aquilo. Estar disponível, né, Camila? A Daiane, ela pergunta ainda qual a diferença entre depressão e psicose puerperal. Tá. É que a psicose puerperal é quando a mulher tem um estado de alteração da senso-percepção, ou seja, ela não está deprimida, triste. Ela está com pensamentos ruminativos de que ela possa fazer algo com o bebê, de que ela não vai dar conta de cuidar, então provavelmente aquele bebê a ameaça, e tem várias manifestações disso, mas é uma sensação. Ela vê, pode até chegar a ouvir coisas, as pessoas reconhecem que a mãe tá estranha, tá vendo ameaça no outro, tá vendo ameaça no bebê. Então, é um momento em que a mulher fica, de fato, por isso que a gente chama psicótica, psicose puerperal. São casos bem raros, e geralmente a pessoa teve episódios na vida antes psicóticos, induzidos ou não por substâncias psicoativas, mas em geral naturais, não induzidas. Histórico de esquizofrenia na família também pode acontecer. ECT é porque alguns médicos, para mães bipolares, ou que têm psicose, ou que têm um surto psicótico, porque também pode dar psicose puerperal em mães bipolares que tiveram algum episódio grave psicótico. O médico sempre está de olho, sabe, não contraindica a gestação, cuida, medica, e às vezes o ECT, ele para uma depressão muito importante que não remite com medicamento, é indicado na gravidez. Porque o ECT não traz risco para o bebê e é uma forma da mãe não tomar remédio quando ela está com um caso muito grave, porque tem muitos remédios para psicose que não podem ser tomados na gestação. Aí o ECT o eletroconvulsoterapia é a terapia indicada para determinadas psicoses na gestação e no puerpério. Meus amores, essa é uma entrevista, esse é um assunto de utilidade pública. O que a gente está falando é muito sério. Você falou, Camila, se glamoriza o pós-parto, mas se glamoriza também a gestação, se glamoriza muita coisa. E aí tende-se a normalizar o que não se deve. E o que é normal, nós não temos a informação de que é normal. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, antes de abrir a última pergunta, por conta do nosso tempo, é possível, sim, a mulher ter depressão na gestação, no pós-parto. Se a mulher não tratar a depressão na gestação, o bebê pode nascer prematuro, irritado, com baixo peso. Incrível que agora você me falando, eu lembrei de vários casos que eu entrevistei, inclusive para o livro. Uma coisa é você ter oscilação de emoções, a outra é a persistência da tristeza, não é? Isso é bem grave. Isso é importante a gente explicar. Quanto mais vocês puderem compartilhar essa live, ficará gravada, depois sobe no meu canal do YouTube também, melhor, porque essas informações não estão em qualquer lugar e elas são necessárias para que as mulheres vivam menos pressão, menos estresse. A Natinha Moura, ela pergunta se existe algum tipo de depressão que se confunde, deixa eu ler inteira aqui, que se
confunde com arrependimento da gravidez que pode surgir aos 3 meses. É algum tipo de psicopatia, o desejo de pôr fim a uma gravidez desejada nesse período inicial? Então, peraí, uma depressão, a Natinha está falando se tem uma depressão que se confunde com arrepender no primeiro trimestre Sim. e se a pessoa não quiser mais, se isso seria uma psicopatia, é isso? Vou repetir a pergunta. Tá, vamos lá. Existe algum tipo de depressão que se confunde com arrependimento da gravidez, que pode surgir aos 3 meses? Isso é algum tipo de psicopatia? O desejo de pôr fim a uma gravidez desejada nesse período inicial? É isso mesmo, mesmo a mulher querendo muito, se nos 3 primeiros meses ela desiste. Perfeito. Não, então vamos lá. É que assim, a psicopatia, ou seja, uma pessoa que é antissocial, que não tem sentimento, que é indiferente, que nasceu sem completo afeto, não vai acontecer em alguém que desejou a gestação, que estava querendo e tal. Mas arrependimento pode ter, sim. Muitas mulheres falam, meu Deus, por que que eu engravidei? Eu não estou preparada, eu não quero isso para minha vida. A maior parte delas desarrepende até o final e fala, agora já foi, né? Esse período, né, do primeiro trimestre, ele é um período já que o bebê está formado, né, com 12 semanas. Essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa ela precisa de um auxílio para ela compreender o que está levando a esse arrependimento. Calma, não é assim, eu quero, não quero mais, quero interromper. Antes de interromper, precisa olhar. Porque aí é isso que eu estou dizendo. Pode até ser um sintoma. Pode até estar tão deprimida, tão perdida, foi abandonada, ou foi fruto de uma gravidez absolutamente, como eu falei, indesejada. Tem tantos fatores, sim, que podem levar algumas mulheres a se arrepender, que ela vai ter de colocar na balança uma série de fatores. E para isso, tem muitos serviços públicos que a psicologia materna ajuda essa mãe a se reestruturar. Porque ela e inclusive a pensar, será que você está bem? Será que você não está precisando de uma ajuda? Isso não é um sintoma, como eu falei? Então, na vigência do arrependimento, eu penso que essa pessoa está precisando de uma ajuda. E passar pela cabeça, ai, não quero mais, passa na cabeça de muitas pessoas, e a forma delas lidarem com isso é ir se deparando com uma certa calma que vai, inclusive esses 9 meses, eles vão transformando a maneira da mulher vivenciar a gestação. Porque tem uma situação que eu até comentei acho, com você, Isabela, uma vez, que uma das maiores causas de trauma da vida, de estresse pós-trauma, é a gestação. Porque é tanta coisa pela qual a mulher passa que algumas precisam de ajuda para lidar com essa situação de extrema mudança na sua vida. E isso não quer dizer que elas não depois progridam. Muito pelo contrário. É comum, não só no âmbito do consultório, mas muitas olharem e falarem para mim, óbvio, não falam para o filho, mas assim, como eu pude pensar isso? Né? Como eu pude pensar, eu falo, sim, mas naquela ocasião essa pessoa não estava ali, não existia dentro dessa história, né? Era um outro momento, era um momento ainda seu e o bebê muito subjetivo, né? Não, ele não está ali para você muito claro. Então você não tá com esse vínculo, né? Que você só constrói depois com o tempo, que é o que a gente chama de attachment, né? Do pós-gestacional. Uma das coisas que mais traz saúde mental para uma criança é a mãe se esforçar ou se preparar para construir o vínculo. E vínculo não é ali olhando o bebê o tempo todo. O vínculo é estar ali para aquela relação. É cuidar daquela relação. Construir a relação. Eu adorei esse termo. Camila, então, para a gente encerrar, o diagnóstico da depressão no parto ou pós-parto é clínico, né? Chega de achismo. Sim, é um diagnóstico clínico. Quando deve levantar a orelha aí da família ou da pessoa? Ela tá diferente, a gente vê que ela tinha mais vida nas suas coisas, tá com um tom mais
desanimado, triste, sem energia, começa a ser alguém que leva o dia, mas passa a ter sintomas frequentes ou que interferem no sono, na energia de viver, nos pensamentos, pensamentos para si, o pensamento para o bebê, arrependimento faz parte do cenário da culpa, uma culpa extrema de estar vivenciando aquela situação, um medo se vai dar conta, uma repercussão no peso para baixo ou para cima. Então, são muitos sintomas que precisam ser avaliados e discutidos com os obstetras. Hoje, o Colégio Americano de Obstetrícia pede para que a ginecologista obstetra sempre investigue depressão. Porque são tempos que precisam olhar para como as pessoas passaram por os seus medos e ver se elas não estão mais predispostas a deprimirem em fases mais difíceis ou de maior estresse no mundo, por exemplo. Então, é uma recomendação que sempre se investigue o sintoma depressivo na gravidez por conta de ser tão negligenciado e tão subtratado. Camila, se você soubesse o que tem na minha caixinha aqui de perguntas, a quantidade de mulheres sofrendo caladas, em pânico, eu infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa live. Eu sabia que ela seria importante para muitas mulheres, mas eu realmente estou impressionada aqui com os depoimentos. Assim, muito brevemente, a Leti, tá? Eu vou abrir aqui, mas aí eu entro lá para ler inteira. Ela diz o seguinte, e essa eu vou deixar para você. Eu já tenho 34 semanas de gestação e ainda não consegui estabelecer um vínculo afetivo com o meu filho por todos os problemas que estou enfrentando nessa gravidez. Já estou desesperada. Algum conselho? O conselho é esperar, porque é muito comum muitas mulheres construírem vínculos só depois do nascimento. E mais, tem muitas mulheres que vão construindo depois de meses do nascimento. Isso também não é falado. E isso é normal. E no momento agora tem muita mãe preocupada com tanta coisa que nem conseguiu fazer essa conexão. Tá ali, tá fazendo um monte de coisa e tal. Tá preocupada, tá cuidando da família. O vínculo nas relações, ele vem com o tempo. Inclusive, é muito comum vir depois do nascimento. Ali na barriga tá ali. Tem uma sensação de, vamos dizer, de parceria. Esse é meu, né? Tá, vamos lá, eu vou dar conta de você. E só, né? O vínculo mãe-bebê, ele basicamente nasce com a vinda do bebê. Realmente com a vinda, com a concretização do parto, com ali o cuidado do bebê. E a mãe deve não ter medo de cuidar, porque a gente não sabe fazer nada. A gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe fazer nada. Aí você vai descobrindo que não é tão assim, que você pode fazer, que a gente pode curtir o processo. Quando a gente reconhece que a gente não sabe, que a gente não é a mãe perfeita, né? Que a gente tá ali falando, caramba, que cansativo isso, né? Tanto limpo o neném, acorda o bebê e não sei o quê. Então tenta esperar vir, ter o seu processo, aí o nenê vai chegar, a mãe vai olhar para ele vai olhar para ela e eles vão começar a se reconhecer pelo choro, pelo olhar, aí começa o vínculo. Que é quando eu reconheci assim, esse choro, ai, tadinho, ele tá com dor de barriga. Eu me vi falando, nossa, né? Porque se a gente também, quando nasce, não pega para observar, para a gente cuidar, porque tem muita gente, mãe, fulano, né? Se desespera, porque é desesperador mesmo. Calma, deixa eu fazer aqui do meu jeito, no meu tempo, devagar. Né? Eu li quando o Mark Zuckerberg teve o bebê, ele fazia o cálculo quantos segundos ele trocava o bebê. Eu falei, mas até isso ele quer ter desempenho. Era 15 segundos para trocar uma fralda, ele falava. Eu adorei, eu fiquei craque, eu troco em 15 segundos. Na verdade, tem o seu
tempo para a maternidade. Só encerrando, a maternidade, vai me desconectar, né? Tomara que não. A maternidade, ela é uma experiência. Por que que ela é uma experiência? A experiência, no meio da palavra experiência, tem o perigo ali, o radical de perigo. Per. Porque toda experiência, ela tem que passar por desafios, medos, incompreensões. E você, ao longo do processo, você tem um retorno. Então, por isso que se chama experiência da maternidade. Não existe maternidade sem o drama, sem a dificuldade, sem o vínculo, né? Isso vai acontecer com o tempo. Sem a paciência e a humildade para reconhecer que a gente vai aprendendo, né? Tem um termo, Camila, eu sou do interior do Paraná, e lá no interior do Paraná tem muito caminhão de melancia assim na beira da estrada, e tem um termo que diz assim, as melancias vão se ajustando no trajeto. É um ditado meio grosseiro, Curioso. mas é isso, né? A gente vai se ajustando no caminho. Minha querida Camila Magalhães, olha, Natinha Moura, live maravilhosa e necessária. A Daiane está agradecendo profundamente por essa live, para conscientização sobre a saúde mental. Muitas pessoas agradecendo a sua disponibilidade e tudo que você falou. Realmente, para mim, esse é um assunto, é um dos mais importantes. Desde que eu comecei a tomar o antidepressivo, minha gestação mudou. Tudo mudou. E eu queria, estou saudável, tá tudo certo. Então, cuidado para normalizar o que não se deve e desconsiderar aquilo que você precisa observar, né? Para quem ainda não acompanha a doutora Camila, aqui no Instagram, doutora, como está aqui escrito no comentário fixado, DRA.Camila Magalhães. A Jovem Pan sempre, né, Camila? Sim, tem uma coluna de saúde mental no site e nos intervalos dos jornais. E tem a Caliandra, que cuida das mulheres e homens e líderes de empresas, da saúde mental, das estratégias de saúde mental das empresas. Perfeito. Vamos juntas, querida. Um beijo para você, tá linda. Linda. E um beijo para todas as mulheres que acompanharam a gente aqui. O que vocês quiserem saber, eu vou estar à disposição para ajudar vocês. Obrigada Beijo. pelo seu tempo. Um beijo. Até breve. Até. E para você que esteve aqui conosco, muito, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Lete, você que enviou, né, o comentário, que já está com 34 semanas e ainda não estabeleceu esse vínculo, vou te falar uma coisa. Eu comecei a live falando justamente isso. Quando a mulher ela fica grávida, os problemas, as situações, elas não param. Elas continuam conosco junto com a gestação. Realmente é um desafio a gente lidar com todas essas demandas, mas se você vai dar a luz, é porque você é luz. E a gente só gera o amor quando a gente se ama. O amor próprio ele é fundamental para que tudo realmente flua bem, né, Leti? Eu tenho 40 anos, você tem 42, a gente está vivendo aí esses desafios. E ontem eu ouvi uma outra médica e ela me disse: é muito difícil, Leti, presta atenção, para uma mulher de 40 e poucos anos, simplesmente agora eu vou amamentar e acabou. Porque todas nós vivemos processos muito intensos até aqui. E ela disse, né, eu não conheço nenhuma mulher de 40 anos que nunca tenha vivido nenhum processo intenso e tal. E aí agora, pronto, tudo parou. E ela fez uma ilustração. Imaginem uma leoa, né, amamentando seus leõezinhos. Ela tá lá olhando, aquela bagunça toda, ela tá lá, né? Sabe? Todo mundo já viu, né? Uma leoa amamentando. Então, Leti, imagina que nós somos leoas que teremos que ficar ali olhando a movimentação na savana, porque nós estamos passando por uma transformação, como a doutora Camila falou, e isso é uma construção. Então, se você vai dar a luz, é porque você é luz. E se até aqui, né, os problemas estão te acompanhando, talvez a partir de agora você consiga olhar para eles com a lente certa,
para que cada situação tenha o peso necessário, porque agora está vindo realmente a parte mais importante das nossas vidas. Um beijo grande para vocês. Se fez sentido o que nós falamos aqui, compartilhem essa live. As informações para mim são sementes e vocês vão me ajudar a semeá-las. Boa noite, bom descanso.